Boa tarde. Da minha janela aqui, da minha tela, minha janela para vocês, desejo uma ótima noite, um ótimo estudo conjunto, festejando, parabenizando cada um dos presentes por permanecermos, por buscarmos essa lucidez, essa coragem, esse conhecimento e esse autoconhecimento. Não por puro aprendiz, por puro aprendizado, por pura distração, mas para nos fazermos melhores através da prática. De que adianta conhecer o bem lá fora? De que adianta conhecer mesmo o bem que está dentro de nós, se não praticarmos esse bem? Se não realizarmos os nossos potenciais, não é? Que esse nosso aprendizado aqui, que todo aprendizado, principalmente filosófico, ético, espiritual, que alcançarmos, seja praticado. Lembrando Jesus quando dizia, mais será cobrado daquele que mais recebeu. Aprender é uma responsabilidade que nos será cobrada. Por causa disso, fugiremos? Nos acomodaremos na ignorância? Essa é a pior alternativa. É pelas pessoas casca grossa que a vida precisa dos movimentos mais incisivos. É como descascar uma fruta. Uma banana madura, não precisamos mais do que 2 dedos para descascar. Uma laranja, porém, precisamos da mão e de uma faca. Mais um coco precisa não apenas de um facão afiado, mas de um movimento firme e treinado. Bonito de ver, não é? Pois nós somos casca grossa, não haja dúvida sobre isso. E é por isso que muitas vezes a vida, para nos abrir, precisa de movimentos incisivos, firmes, ferramentas cortantes. Não é punição. Deus é um Deus de amor. Deus não pune, mas jamais desiste de nós. E como um diretor de escola muito dedicado e muito atento, quando uma classe não responde às estratégias pedagógicas de um professor mais calmo, mais suave, o diretor substitui aquele professor por um mais incisivo, mais duro talvez, mas sempre, na escola de Deus, todos os professores serão direcionados pelo amor, direcionados para o amor. Porque o amor, o diretor da escola, é Deus. Porque Deus, o diretor da escola, é amor. Muito bom. Hoje vamos lidar, ainda que rapidamente, com um tema que desafia a humanidade há muito tempo.
o sonho, o sono. O que acontece conosco durante o sono? O que é o sono? O que é o sonho? Como entender um fenômeno tão diversificado como o sonho, claramente ligado a atividades cotidianas, o sonho louco, que tem 1000 coisas sem pé nem cabeça, o sonho que nós qualificamos inequivocamente como um reencontro, o sonho em que nos vemos num outro personagem, às vezes de sexo e raça diferentes, mas que nós sabemos que somos nós. E o sonho profético, o sonho que nos coloca em contato com realidades futuras. Como? Como entender essa diversidade de sonhos? Vamos lá? Claro que num intervalo tão pequeno não podemos dar conta de um tema tão complexo, mas lançamos uma base na esperança de contribuir para as pesquisas que os interessados vão fazer continuar. Vamos lá? Pergunta 49. Questionaram Emmanuel nesse livro O Consolador, autoria espiritual de Emmanuel, autoria pela mediunidade de Chico Xavier. A pergunta 49 diz o seguinte, lembrando que Emmanuel organizou esse livro nas 3 faces do Espiritismo, ciência, filosofia e religião, e se propõe, através das perguntas, a revisar cada um desses campos sob o ponto de vista espiritual. Aqui estamos começando o livro, estamos começando pelo campo da ciência. Já passamos pela química, pela física, pela biologia, agora estamos na psicologia. E é dentro da psicologia que se pergunta sobre o sonho. Pergunta 49, como devemos conceituar o sonho? Na maioria das vezes, o sonho constitui uma atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Essa é a primeira parte da explicação de Emmanuel e vamos então entender o fenômeno. Começa esse entendimento pela compreensão de que nós não somos exclusivamente o nosso corpo. Que unido ao nosso corpo, causa dos fenômenos mentais, está o espírito. A mente é uma forma de conceituar o espírito. O eu de verdade não é o nosso corpo. Nós não somos homens nem mulheres, brancos, negros, ricos ou pobres. Apenas estamos, é uma roupa que nós vestimos. Durante o sono, ocorre um afastamento, maior ou menor, de todas as pessoas em relação ao seu corpo. Esse afastamento abre a criatura para experiências fantásticas. Por exemplo, experiências, vivências ligadas ao campo dos fatos que foram vividos no dia a dia. A mente fica impressionada e estabelece conexões
com fatos passados, presentes, talvez, às vezes, raras vezes até futuros, mas estabelece conexões de revivescência daquilo. Dito de outra forma, nossas mentes ficam sobrecarregadas com os sentimentos que nós vivenciamos durante o dia. E precisam as nossas mentes descarregar. E o sonho é esse movimento, essa catarse, esse descarrego, esse vômito. Assim como o organismo intoxicado de uma comida estragada precisa vomitar, a mente sobrecarregada de emoções, de impressões, precisa também descarregar e descarrega durante o sono. Então isso explica uma boa parte dos fenômenos que nos acontecem enquanto o corpo está dormindo. Continuando a explicação de Emmanuel. Em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou nos de sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento, ainda que sempre parcial, o desprendimento total entre o corpo e o espírito ocorre unicamente na morte. Fora isso, os desprendimentos serão mesmo parciais, mas no sonambulismo, esse desprendimento parcial alcança uma elevada porcentagem. Os diferentes níveis de sonho ou de atividade onírica da mente se explicam exatamente porque, caso a caso, pessoa a pessoa, momento a momento, estabeleceremos durante o sono vamos usando a palavra de Emmanuel aqui, uma porcentagem mais ou menos elevada de desprendimento do corpo. Quando esse desprendimento é pequeno e quando a mente está sobrecarregada de emoções e impressões, ocorre o que nós já falamos, que é o sonho ligado ao cotidiano, o sonho cotidiano. Onde se vive, por assim dizer, situações, revive ou vive, situações associadas ao que foi vivenciado durante a vigília, como um descarrego, como uma saída, como uma catarse dessas emoções e impressões. Em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou no sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial, o sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da terra, quando, então, se poderá verificar a comunicação intervivos. Quem nunca teve um sonho diferenciado, um sonho que qualificamos mesmo como um reencontro, um sonho muito realista, onde sentimos às vezes o cheiro de entes queridos já falecidos, às vezes passando mensagens. Há casos curiosíssimos em que no sonho nos são passadas informações que ninguém possuía. Às vezes uma família de um ente falecido busca muito um documento, uma joia, uma lembrança de um ente falecido e ninguém encontra. E às vezes, eis que durante o sono, uma das pessoas da família ouve de pessoas desconhecidas ou do próprio falecido desconhecido
a informação que ninguém possuía de onde está o objeto. É uma prova do fenômeno espiritual, do fenômeno mediúnico que ocorre durante o sono. Outras vezes, nos lembramos de fatos de outras vidas, de vidas passadas. Por exemplo, uma pessoa vai se reencontrar no dia seguinte com um espírito de um inimigo, com o qual, durante muitas vidas, vem vivendo um círculo de vinganças mútuas, onde aquela pessoa se alterna com o seu inimigo em posições de vingadores ou vingados, aprisionando-se numa guerra sem fim. O que fazem nossos instrutores, sabendo que haverá o reencontro no dia seguinte? Sabendo que a primeira impressão vinda do inconsciente, de ambos os lados, é que o seu inimigo é uma pessoa ameaçadora, não confiável, que deve ser atacada, tendendo então o reencontro a reeditar o círculo de vinganças mútuas, reeditar as prisões sem fim, as guerras sem fim. O que eles fazem nessa situação? Equilibram, muitas vezes precisam equilibrar essa sensação de que o outro é o mal. A mente humana imatura sempre acha que o mal vem do outro, nunca assume a sua própria responsabilidade, exatamente para lembrar durante o sono de uma vida anterior, onde o equivocado, o vingador, o violento, foi a pessoa. De forma que, ao reencontrar, por exemplo, no dia seguinte, aquele inimigo de muitas vidas, ao lado da certeza de tratar-se de uma pessoa que não é digna de confiança, vem do seu inconsciente, porque foi preparado durante o sono, a certeza, a lembrança de que ele também fez o mal. E essa consciência da sua responsabilidade aumentará a chance de não reprodução do círculo de vinganças mútuas, abrindo as portas para reconciliação, para o perdão, para a reparação, para o arrependimento. Não é interessante isso? Continua Emmanuel no seguinte forma: poderá se verificar quanto possível as visões proféticas, ou seja, a visualização de fatos futuros, fatos esses sempre organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia. São casos raros e, atesta Emmanuel, sempre coordenados de mais alto, por espíritos de elevadas hierarquias, obedecendo a fins superiores, nunca por acaso, é claro. E quando o encarnado em temporária liberdade, pode receber a palavra e a influência diretas de seus amigos e orientadores do plano invisível. Olha só que interessante. Sonhos do dia a dia, sonhos ligados ao passado, sonhos ligados ao futuro. Ainda cumpre lembrar e citar aqui a realidade explicada e ensinada por diferentes doutrinas espiritualistas do que no Espiritismo é chamado de desdobramento.
no ocultismo de viagem astral. Algumas linhas, viagem espiritual. Algumas outras linhas falam de projeção espiritual, projeção mental. O que é isso? Como distinguir o sonho dessas características? É quando vamos até um outro lugar. Durante o sono, visitamos uma outra situação, onde somos orientados, às vezes treinados. Vamos até um local onde entendemos e encontramos pessoas, coisas, testemunhamos situações, ou prestamos serviços. Muitos são atualmente aqueles que acordam com a certeza de que estiveram em hospitais, estiveram em campos de batalha, em lugares de muita infelicidade. Estávamos, podem ter certeza, minhas amigas, meus amigos, trabalhando, servindo durante a noite, em caravanas luminosas, servindo em regiões trevosas do mundo espiritual. E por que estivemos fazendo isso? Em primeiro lugar, porque Deus sempre afia uma faca, afiando outra, como a cozinheira. Isso quer dizer o quê? Que é dando que se recebe, que a nossa elevação espiritual se dará pelo serviço a outros espíritos também menos elevados. Mas também porque as caravanas de espíritos elevados que vão promover resgates em zonas trevosas, se fossem compostas apenas de espíritos elevados, os espíritos habitantes das zonas trevosas sequer, o espírito a ser resgatado sequer ouviria, sentiria, perceberia a presença dos socorristas. E nós, por estarmos ligados ao corpo, e praticamente todos, numa condição de elevação ainda primária, podemos prestar um serviço fantástico, porque seremos muito mais ouvidos, percebidos, sentidos por aqueles que se pretende resgatar. A viagem astral abre inúmeras possibilidades de ser uma viagem mesmo a outros lugares, de ser uma porta a um treinamento, de ser uma porta a serviços de resgate. Com o alerta para todas essas situações. A sintonia com a qual se entra no mundo do sono, dos sonhos, vai direcionar cada um de nós para essa ou aquela vivência. De forma que quem, por exemplo, assiste um filme pornográfico e depois dorme, quem assiste um filme de terror, leva para o sono essas imagens mentais que ele cultivou. Quem ingere bebida alcoólica ou drogas antes de dormir, há muita gente fazendo isso, necessariamente o padrão vibratório é mais baixo, porque todos aqueles que usam substâncias têm grudados neles espíritos que morreram na condição de viciados. Todos aqueles que fazem sexo com violência, com abuso, com desrespeito, atrairão
Que tipo de presenças espirituais? Claro, semelhante atrai semelhante. E esse semelhante de baixa condição, tão viciado quanto ele mesmo, o aguarda quando ocorre o distanciamento entre o espírito e o corpo e o conduz a regiões de viciados, de atormentados, de trevas. Claro que o contrário também é verdade, por isso a importância de orar antes do sono, mas para muito longe das palavras labialmente emitidas apenas, a oração é toda a experiência integral que o ser conseguir produzir, podendo ser de um cantar com grande envolvimento, de uma dança com grande envolvimento, de uma leitura onde se busca a melhor sintonia e de uma oração até, desde que seja uma oração que inclua palavras, sentimentos e pensamentos. Temos aí um painel, veja se isso lhe serve. Que toda a terra aprenda que 1/3 da sua vida será muito mais bem vivido se ela entender o mecanismo geral dos sonhos. Veja o que você acha dessa nossa explicação, estude mais, porque há muito mais para ser compreendido. Desenvolva a capacidade de fazer viagens astrais em elevadas intenções e aprenda a dormir sempre em elevadas vibrações. Graças a Deus, vamos agora saudar os amigos que estão conosco aqui. Maria José Sobral, Enirca Jazeira Silva, dando graças a Deus, Maria José dando o seu boa noite, assim como Regina Nicola, saudando Andréa Santos, e a Andréa Santos saudando a Regina. Rosângela Halt mandando o seu boa noite, as bênçãos a todos. Adelaide Dias, o seu boa noite. Andréa Santos, o seu boa noite, desejando muita saúde e paz a todos. Suzana Sasaki, conosco aqui, muito boa noite, muito bom ter você aqui, Suzana. Mônica Silva, desejando as suas vibrações a encarnados e a desencarnados. Enirca Jazeira, pedindo boas vibrações de saúde para o seu filho Felipe. E dando o seu boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos, muito bom esse estudo de hoje. Deixe o seu retorno, faça os seus estudos, traga suas conclusões. É sempre muito bom aprendermos juntos. Até a próxima, paz e luz a todos.